aí a primeira semana do nosso PET. E essa primeira semana nós vamos falar, adivinha de quem? De que civilização? Ó, estou vestida a caráter. Ó, meu olho puxadinho. Vamos falar da sociedade egípcia. Beleza? Bom, mas antes da gente começar a falar dessa sociedade, que foi uma sociedade aí maravilhosa, né, da antiguidade, eu quero agradecer o meu filho Arthur, né, o meu filho Arthur Martiniano, que ele está aí fazendo esse canal, ele que criou esse canal, ele que está editando os vídeos pra mim, me ajudando a gravar, até na produção ele tá dando uma força, tá? Filho amado, muito obrigada. E o meu filho Arthur tem um canal também aqui no YouTube, tá? Se vocês quiserem depois acessar, eu acho que é King Arthur, King Arthur, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a primeira semana falando da sociedade egípcia, tá? Bom, nós temos alguns tópicos para serem trabalhados nessa semana, até para vocês conseguirem aí responder as atividades que estão sendo propostas nesse PET, né, dessa primeira semana. Então nós vamos trabalhar hoje para vocês entenderem tudo sobre a sociedade egípcia, né? Nós vamos trabalhar 6 tópicos, tá? 6 principais tópicos que são localização. Primeiro tópico, a localização. Onde eles se localizaram, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? A importância do Rio Nilo para essa sociedade. Vamos falar disso também. A unificação do Egito Antigo. Como que isso aconteceu? Como ocorreu a unificação do Egito Antigo, tá? A sociedade egípcia, ela era composta por quem? Tem lá na atividade, lá a proposta do PET, uma pirâmide, né? Dividida em 7 camadas sociais. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, como elas se organizavam, a função de cada uma dessas pessoas, dessas classes sociais, tá? A religião egípcia, muito importante para essa sociedade. E por último, nós vamos falar um pouquinho sobre a escrita egípcia. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos começar? Voltando, né? Então vamos falar do primeiro tópico do Egito Antigo, né? Dessa sociedade egípcia, que é a localização, tá? Então o Egito Antigo, ele ficava localizado no extremo nordeste da África. Na apostila de vocês têm aí 2 mapas, tá? Um do continente africano e o segundo mapa que nós vamos trabalhar, que eu vou colocar aqui para vocês, esse segundo mapa, tá? Onde que era a localização exata do Antigo Egito. Então, ele se localizou aí no extremo nordeste da África, tá? Era uma região extremamente desértica, certo? Mas eles tinham o quê? O rio Nilo, que corta lá desde o norte do Egito Antigo até o sul. E essas pessoas começaram então a se sedentarizar próximo desse rio, né? Desse rio Nilo, que é aí o mais extenso rio do mundo, tá? O mapa aqui para vocês verem, tá? Tudo bem então até aí? A localização, conseguiram entender mais ou menos? Então pensem que eles se sedentarizaram próximo do rio, mas do lado, né, todo lado, era uma região desértica, tá? Pensa no deserto do Saara. Já ouviram falar do deserto do Saara? Então, lá, beleza? Então agora a gente vai começar entendendo a importância do Rio Nilo, né? Já que eles se sedentarizaram próximo desse rio. Então esse rio, é claro, gente, tinha uma importância muito grande para essa sociedade, para essas pessoas, tá? Então, como eles se localizaram aí, como eu já disse, próximo dessa região, né, desértica, o Rio Nilo, é claro que ele era importante não só para fornecer a água para essas pessoas, né, porque sem água ninguém vive, tá? Então a gente precisa de água para sobreviver. Então, além disso, próximo, aqui o mapa de novo, tá? Próximo aí das margens do Rio Nilo, era uma região extremamente fértil, tá? Sendo essa região extremamente fértil, foi propício o quê? Agricultura. Não só a agricultura, como também a criação aí de animais para a subsistência dessas pessoas, dessa população, dessa sociedade, tá?
Então, eles viviam às margens aí do rio Nilo e toda a vida deles era organizada com as cheias e a seca desse rio, tá? Então, pelo rio Nilo ser um rio perene, existia aí períodos de cheia, né? E períodos de que o rio estava aí, vamos dizer, no seu curso normal, um pouco até mais vaziozinho, assim, tá? Bom, então, por essa terra ser fértil e por existir essa cheia, né, dos rios, eles precisavam construir, fazer construções, né? Então, quando o rio estava lá no seu curso normal, né, no seu curso normal mais baixinho ali, eles plantavam próximo a essas margens, mas eles sabiam que em uma época do ano, tá, esse rio ele ia ter a sua cheia. Então, eles tinham preocupação do quê? Dessa água não chegar até as plantações. Então, eles tinham que fazer construções. Que tipos de construções? Barragens, né? Diques, para armazenar também a água, reservatórios, né? Para armazenar a água e também canais de irrigação para levar a água do rio, tá? Para lugares mais distantes, né? Para cidades mais distantes. Então, eles se organizavam, a sociedade era toda organizada de acordo com o rio, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho do terceiro tópico, tá? Que foi a unificação do Egito. Como que isso aconteceu? Como que surgiu aí o primeiro faraó, né, no Egito? Então, a gente tem que entender o processo de unificação, tá? Então, a população egípcia, antes da unificação, ela era dividida em vários clãs, né? Esses clãs, eles eram organizados em comunidades independentes, né? Chamadas aí de monos. Então, por volta de 3.500 a.C., né? Esses monos, eles se reuniram, eles formaram aí 2 reinos, tá? Do Baixo Egito ao norte. Tá? Ao norte por quê? Porque estava próximo aí do mar Mediterrâneo. Se vocês olharem o mapa aí em cima, tá? Vocês vão ver lá o mar Mediterrâneo. E do Alto Egito, que estava ao sul. Por que ao sul? Porque era uma região montanhosa, por isso chamada aí de Alto Egito, tá? Então, por volta de 3.200 a.C., os reinos, esses 2 reinos, eles entraram em guerras, né? Em guerras, e Menes, que era o rei aí do Alto Egito, né? Unificou esses 2 reinos, ficou uma coisa só, ficou transformando uma coisa só, né? Se torna aí o primeiro faraó. Então é assim que acontece, beleza? Então agora vamos lá para a sociedade egípcia. Pessoal, agora nós vamos falar da sociedade egípcia, né? Na apostila de vocês têm aí uma pirâmide que está dividida em 7 partes, né? O que isso significa? Significa que existiu, né, na sociedade egípcia 7 camadas sociais. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tudo bem? No topo dessa pirâmide estava, é claro, o faraó, né? O faraó, ele era considerado o próprio Deus encarnado. Então, todo mundo respeitava o faraó. Tudo que o faraó falava era lei. Não tinha aquele, mas não, faraó, não. Se o faraó falou, tem que fazer, tá certo? Então, tudo que o faraó falava era dito como lei e todos respeitavam ele como um próprio Deus, uma entidade mística, enfim, certo? Abaixo do faraó, nós tínhamos lá os sacerdotes e os nobres, né? A nobreza. Bom, os sacerdotes, qual que era a responsabilidade dos sacerdotes? Realizar rituais religiosos, festas religiosas e rituais religiosos. Essa era basicamente a responsabilidade desses sacerdotes. A nobreza, a classe mais rica, né, da sociedade egípcia, mais rica e poderosa, tinha ali no meio dessa nobreza os militares, eram considerados nobres também, né? Os militares, eles eram responsáveis aí em manter a segurança tanto
dentro da sociedade, né, do Egito, como fora, né, assegurando aí as fronteiras, não deixando ninguém invadir, enfim, tá? Bom, depois deles, a terceira camada aí são os soldados, tá? Os soldados, eles prestavam serviços de guerra, eram eles que iam para as guerras, conquistar novos territórios, né, ampliar os territórios egípcios, muitos não voltavam, né, morriam, mas enfim, né, é a vida, tá? Bom, depois dos soldados nós tínhamos os escribas. Os escribas, quem eram os escribas? Eles tinham um papel importantíssimo na sociedade egípcia. Era eles que deixavam tudo registrado, que escreviam, né? Deixavam registrado a vida cotidiana do faraó, tá? Deixava registrado aí as leis, né? Que eram propostas por esse faraó, tá? Deixava registrado os rituais religiosos, enfim, a cobrança de impostos também. Eram todas essas responsabilidades desses escribas, de deixar escrito, tá? Então, os comerciantes, o próprio nome diz, né? Eram comerciantes. Eles que comercializavam tanto dentro do Egito como em cidades vizinhas também, tá? Nós tínhamos também os artesãos, como a sexta camada da sociedade egípcia. Eles produziam aí todos os tipos de objetos, ferramentas, armas, roupas, enfim, todos os tipos de objetos possíveis dentro da sociedade egípcia eram esses artesãos que confeccionavam, que produziam, tá? Na camada, né, social e a mais extensa da sociedade egípcia estavam lá os escravos. Tá? Então, os escravos, na grande maioria das vezes, eles eram prisioneiros de guerras, tá? E também aquelas pessoas que não conseguiam pagar as suas dívidas também eram transformadas em escravos. Tá? Esses escravos, eles faziam tudo na sociedade egípcia. Desde construções das pirâmides, dos castelos, das barragens, dos canais de irrigação, como também eles eram obrigados a trabalhar nas minas e nas pedreiras. As pedreiras eram assim, extremamente importantes, porque através das pedras eles construíam, né, essas casas, esses palácios, etc e tal. E também se eles fossem convocados, se tivesse uma guerra e eles fossem convocados, eles também tinham que ir dar as caras lá junto com os soldados. Então, os escravos eram os que mais se ferravam, grandão, nessa sociedade egípcia. Eu não queria ser uma escrava. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a religião egípcia, tá? Então, a religião egípcia era fundamental para essa sociedade egípcia, para essa sociedade do antigo Egito, tá? Então eles acreditavam aí em vários deuses. Então o que eles eram? Eles eram politeístas, era isso que significava, eles acreditavam em vários deuses. Então, por exemplo, eles acreditavam no deus Ra, que era o deus Sol, né? Então, e tinham outros deuses que depois vocês vão fazer essa pesquisa, que tem uma atividade aí para vocês pesquisarem, falando um pouquinho desses deuses que eles acreditavam, tá? Eles também acreditavam na vida após a morte, né? Então eles acreditavam que eles precisavam viver de uma forma correta na Terra, né? Onde eles estavam, pois isso ia definir o seu destino após a sua morte, tá? Então o que eles acreditavam? Eles acreditavam que depois que eles morressem, eles iriam ser julgados no tribunal que era presidido aí por Osíris, tá? E que o coração deles seria pesado com uma pena. Olha só que coisa louca, tá? Então, o coração deles seriam pesados com uma pena. Se o coração fosse mais leve que a pena, eles podiam viver a vida eterna lá em outro lugar, não sei lá, não entendo muito bem como que isso acontecia para eles, mas eles viveriam essa vida eterna, conseguiriam viver após a morte. Se o coração deles fosse mais pesado do que a pena, aí, enfim, nada feito, né? O coração, a alma deles, né? O coração, a alma seria devorado aí por um monstro terrível e eles não viveriam a vida eterna. Então, sabendo que eles, né? Acreditando que eles iriam viver após a morte, eles tinham uma preocupação muito grande em conservar o seu corpo, tá?
Então, é claro, eles não queriam chegar lá na vida eterna, tipo The Walking Dead, tudo bagunçado, né? Tipo uns monstros. Não. Então, eles começaram a criar, né? A inventar técnicas de mumificação, tá? Essas técnicas de mumificação, naquela época, era muito caro, muito caro. Então, nem todas as pessoas podiam bancar essa mumificação. Então, quem era mumificado com essa técnica mais cara? Somente os mais ricos. Existia a técnica de mumificação mais simples, mas que não garantia a conservação do corpo por um tempo mais prolongado aí, tá? Então, eu vou falar um pouquinho como que era essa técnica de mumificação, que parece simples, mas naquela época era muito complicado e muito difícil, tá? Tanto é, gente, que demorava aí por volta de 70 dias para mumificar um corpo, tá? Então, como que eles faziam? Primeiro, eles cortavam o corpo da pessoa, né, cortavam o defunto, tiravam todos os órgãos de dentro dele, menos o coração. Lembra do tribunal lá, presidido por Osíris, que eles iam, né? O coração seria pesado, então eles deixavam o coração intactos aí num lugarzinho certinho, mas o resto dos outros órgãos eram retirados, tá? Bom, depois disso, eles banhavam o corpo desses mortos com óleos especiais e uma resina também muito especial, e essa resina que era muito cara, esse óleo também era caro, mas muito provavelmente essa resina era muito difícil de ser feita, né? Então esse corpo, ele era banhado com essa resina, e só depois eles começavam a enfaixar esse corpo com tecido de linho, né? E eles ficavam lá tipo umas múmias. Não, umas múmias mesmo, certo? Bom, no túmulo dessas pessoas, né, principalmente das pessoas mais ricas, eram colocados os objetos valiosos dessas pessoas, né? E também alimento, tá? Porque eles acreditavam que depois, que quando eles vivessem lá, revivessem a vida eterna, eles pegariam lá os seus pertences e utilizariam. Eles iam precisar, gente, eles iam precisar, né? E iam precisar se alimentar também, porque saco vazio não para em pé, tá certo? Então eles acreditavam nisso, tá? E nós vamos falar das pirâmides. As pirâmides não eram as casas onde eles viviam, não, eram os túmulos dessas pessoas mais ricas, tá? Então era onde era colocado essas múmias, né? Esse corpo e esses objetos dessas pessoas. Então eram sarcófagos, tudo bem? Agora nós vamos falar do último tópico para a gente finalizar a nossa aula dessa primeira semana. Nós vamos falar um pouquinho da escrita egípcia, tá? Então foram desenvolvidos aí pelos egípcios 3 tipos de escrita, tá? Que tinha aí, as 2 primeiras tinham cunho sagrado, eram utilizadas aí nas mensagens sagradas, né? Nas mensagens de cunho religioso, tá? Então, o primeiro tipo de escrita era hieroglífica, uma escrita extremamente difícil, tá? Utilizada, como eu havia dito, nessas mensagens sagradas. A segunda, que era a escrita hierática, era uma simplificação da hieroglífica. Ela também era utilizada nessas mensagens sagradas, né? Em templos, enfim. E a terceira, que era mais popular, né, e a menos utilizada, era a demótica. Então, por ser uma escrita mais fácil de ser entendida e de ser escrita, ela era utilizada mais pela população, era mais popular. Tudo bem? Então, esses foram os 3 tipos de escritas desenvolvidas pela sociedade egípcia. Ai, minha cobrinha, linda! Bom, pessoal, nós estamos finalizando o conteúdo da primeira semana, Sociedade Egípcia. Espero que vocês tenham entendido. E agora é com vocês, hein? Vocês vão começar a responder os exercícios aí da apostila e depois a gente vai tirar as dúvidas lá no grupo. Beijo, até a segunda semana.